O Brasil poderia ter um crescimento robusto e sustentável a médio e longo prazo, tendo como locomotiva a agropecuária, ainda que acompanhada pela indústria extrativista. Estou colocando um elemento adicional. Esses dois motores são suficientes para um crescimento robusto e sustentável, tal como tem se delineado a economia brasileira, no qual esses dois setores, nos últimos 20 ou 30 anos, passaram a ter um peso cada vez mais relevante junto com serviços, enquanto que a indústria hoje se situa abaixo dos 10% de participação na economia brasileira. Juliane Furno com a palavra. Juliane, eu nunca mais te pulei. Pois é, viu? Foi importante. Eu agradeço a audiência que fica ali botando as hashtags não pula Ju. Valeu, pessoal. Veja, eu sigo achando que não. Inclusive, eu faço uma análise um pouco crítica da ideia de que o boom de commodities teria sido o elemento principal ou determinante do crescimento econômico nos primeiros governos Lula e também no governo Dilma. Tanto pelo elemento que eu já coloquei, né, o que representa a agropecuária no PIB e o que representam também as exportações no PIB, né, somado, mas são bem imbricados esses setores, eles teriam uma contribuição de, no máximo, aí 20% do PIB, aquele período que foi atribuído como boom de commodities, ele foi o mesmo período em que, se a gente for desmembrar os elementos do PIB, a gente identifica que o setor que mais contribuiu em termos relativos para o crescimento do PIB foram os investimentos e também o gasto do governo. Então, embora boom de commodities seja importante, porque estimula um setor, o agronegócio é um setor importante da economia brasileira, queiramos ou não, ele não é não é essa Brastemp que pintam, né? A locomotiva, o único setor, ele é um setor importante. O aumento do preço, o aumento da demanda por essas mercadorias foram importantes, mas eu diria que mais importante para superar o que é um grande problema das economias subdesenvolvidas, que é a restrição externa. Quer dizer, a gente não ter mais dívida externa, a gente não ter mais crise no balanço de pagamento é algo que a gente deve ao boom de commodities e à política econômica, obviamente, que soube internalizar esse boom de commodity em reservas cambiais. Mas o que é fundamental para ter crescimento sustentado é o investimento, né, nos governos Lula 2, sobretudo investimento em infraestrutura, e os investimentos públicos e privados feitos, né, aqui no que a gente chama de formação bruta de capital fixo, porque é estes investimentos que vão ofertar mercadorias e serviços, bens e infraestrutura para a sociedade brasileira e que vão gerar emprego, por consequência, renda, e que vão gerar maior arrecadação tributária, por consequência, receitas para que o governo possa fazer políticas públicas. Veja, repito, tanto a indústria extrativista quanto a agropecuária, elas são bastante intensivas em capital e têm poucos efeitos encadeadores. Talvez fora a indústria de petróleo, porque não tem uma natureza exportadora, as demais indústrias têm poucos encadeamentos, geram pouco emprego, portanto, né, pouca capacidade ou menos capacidade, menos fôlego na capacidade de consumo, e o consumo é fundamental para as decisões de investimento, sobretudo privadas. Então, um setor que é nucleado no exterior, que é necessariamente volátil, que tem, em função da questão tributária, uma forte desoneração sobre exportações, portanto, não contribui para o desenvolvimento local, e que são pouco intensivos em geração de emprego, que é o principal ativo que o Brasil, uma sociedade com um excedente estrutural de força de trabalho, tem, são incapazes, ainda que possam ter eventualmente contribuições substantivas, mas são incapazes de liderar uma trajetória sustentada de crescimento. Joana Salem com a palavra. Vou pegar o gancho da Ju sobre o encadeamento produtivo. Ju e Jô viram uma dupla caipira, né? Pois é. Já pensaram em carreira? Tem o não pula a Ju, mas agora eu vou lançar a hashtag não interrompe a Ju. Pode ser? Eu já passei por essa, Joana, estou contigo. Interrompi para dizer que não é para te interromper. Estamos em maioria aqui, Breno. Vamos lá. Então, falando em encadeamento
com a Ju, eu quero falar de encadeamento produtivo. O Milton Santos, geógrafo Milton Santos, saudoso, tinha um conceito muito interessante que explica por que a resposta à pergunta do Breno é não, é impossível ter um crescimento sustentável e contínuo e permanente baseado em exportações primárias, que era o conceito de economia de arquipélago, que é a ideia de que as economias primário exportadoras, elas são enclaves que podem até ser de desenvolvimento intensivo em tecnologia, por exemplo, em indústria extrativa, mas pode ser também em agropecuária extensiva, mas o fato é que são enclaves que se relacionam de maneira direta com o exterior, mas que não criam encadeamento produtivo para dentro do país. Então, o Brasil ainda é, em certa medida, conforme ocorre a desindustrialização, uma economia de arquipélago, uma economia formada por ilhas de exportação que não se conectam entre si, né? E eu queria mostrar um gráfico para a gente ver a volatilidade ou o processo do boom das commodities alimentares, que eu coloquei aqui para o Igor na tela. Não sei se o Igor consegue colocar. Para a gente enxergar o boom das commodities. Porque a gente fala muito do boom das commodities, mas isso fica um pouco abstrato, né? Então, talvez se der para aumentar a tela aqui, dê para ver os anos. Aqui, mais ou menos no meio do gráfico, onde está passando o cursor do Igor, você consegue aumentar um pouquinho, Igor? Se der, ajuda. Isso, boa. Mais ou menos no meio do gráfico é 2003, onde começa o primeiro boom, começo do boom das commodities. Aí tem essa montanha. Então, 2003 é a base dessa montanha. Aí cresce o preço das commodities alimentares. Essa primeira queda aqui, que forma um pico fino, é a crise de 2008. Então, logo depois tem a crise, se retoma o pico de crescimento do boom das commodities, e quando começa o declínio é 2013, e aí é um declínio muito rápido, 2013, 2014, 2015. Esse fator é um dos fatores explicativos, concordo que nenhum fator é absoluto, a Ju fez uma relativização, mas é um dos fatores explicativos do lulismo, né? Isso são muitos economistas que fazem essa análise e inclusive, faz parte da análise política da crise do lulismo entender a queda, o fim do ciclo das commodities, né? Além desse fator, tem o fator efeito China, né? Que foi um fator importante para que se criasse aquele momento. Agora, a gente vive um novo boom das commodities, né? De certa forma, gerado por outros fatores, talvez até mais voláteis, inclusive relacionados com a guerra, né? Com a guerra da Ucrânia. Eu acredito que eu aposto muito numa análise crítica que o Wilson Cano fazia lá na economia da Unicamp. Ele falava que o Lula montou um cavalo selado que passou correndo na frente dele. Ele estava imitando o Hegel falando do Napoleão Bonaparte. Quer dizer, para enfatizar o quanto o Lula teve sorte nos seus primeiro e segundo mandato. Relativizando um pouco isso, o André Singer fala que sim, o Lula teve sorte, mas ele também teve virtude, né? Teve uma combinação de virtude e fortuna que deu origem ao lulismo. Então, é impossível criar desenvolvimento sustentado com base em exportação primária. O preço do minério de ferro, que é a segunda commodity mais valiosa que nós exportamos, também é ainda mais volátil do que as commodities alimentares, depende de fatores completamente externos às decisões econômicas brasileiras. É impossível viver ou construir soberania nacional com base em estruturas desse tipo, né, em uma economia desse tipo. E tem algo ainda pior, eu acho, que é para concluir, que são os efeitos deletérios internos de nós termos uma economia refém da agropecuária ou da exportação do agronegócio, que é uma economia que está sempre baseada na expansão da fronteira agrícola, no arco do desmatamento, na grilagem e num setor, numa franja delinquente do agronegócio. Porque o agronegócio podemos dizer que tem ali o ministro da Agricultura do Lula, o Carlos Fávaro, dizendo que o agronegócio, as condições do governo Lula dão equilíbrio ao agronegócio e uma versão lulista do agronegócio, a Cátia Abreu e tal. Mas o agronegócio também tem a sua versão delinquente, elas se combinam, de certa forma. O Instituto Pensar Agro, que é o maior instituto de lobby
do país. É um dos mais poderosos, que foi responsável pela aprovação do marco temporal na semana passada. Então, a gente não pode se iludir sobre a característica política e ideológica neofascista que esse agronegócio expressa. Então, do ponto de vista interno, depender do agronegócio é terrível para a nossa economia e também é terrível do ponto de vista político. Por isso que, na minha compreensão, temos que pensar uma estratégia agroecológica para o Brasil como fundamento da mudança. Muito bem, vamos a mais uma questão. Há uma concordância entre as nossas duas debatedoras e uma concordância em geral no campo dos economistas e políticos progressistas de que a base de agronegócio e indústria extrativista, para frente o país não anda, ao menos não de uma maneira sustentável. Lá se vão quase 6 meses de governo. Ao menos está claro, o governo já colocou claramente qual é o plano, qual é o programa para retirar o país dessa situação? Ou ainda não há no horizonte uma estratégia clara para poder reverter essa situação, cujo elemento principal é a acelerada e contínua desindustrialização do país? Com a palavra, Juliane Furno. Olha, o que eu sei, a Miriam Belchior, da Casa Civil, inclusive fez uma apresentação num seminário sobre desenvolvimento sustentável no BNDES segunda-feira. Está em curso a elaboração de um grande plano, uma espécie de novo PAC, né? Não vai ter esse nome, mas é um plano, né, coordenado pela Casa Civil, de caráter interministerial, que vai comportar uma série de missões, de metas e de instrumentos também para que o país possa retomar o curso, né, dos investimentos na indústria e, sobretudo, numa indústria que seja mais portadora de futuro, ligando ali, fazendo da questão ambiental, que felizmente entrou mais na pauta do governo, na pauta da esquerda nos últimos anos, né? Mas fazendo da questão ambiental não um obstáculo, mas sim uma oportunidade de desenvolvimento, né? Não é dizer não desmatem ou não retirem das florestas o seu sustento, mas é garantir, em alguns momentos, inclusive, pagar para que a floresta fique de pé e para que os proprietários, né, os pequenos agricultores tenham renda, mas, sobretudo, para que possam viver de uma exploração sustentada do que a gente tem de patrimônio, né, que é a nossa biodiversidade. E eu sei que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, e não me lembro mais o que, tem elaborado, né, está compondo lá um Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, elaborado uma nova política industrial, não mais baseado na ideia de que a indústria, inclusive, é um fim, mas a indústria como meio, a partir de várias missões sociais que tem transição energética, saneamento. Então, assim, tem propostas, eu acho que existir propostas é muito importante, existir mobilização dos ministérios é importante. O BNDES tem insistido nesse ponto, né? Inclusive, agora, recentemente, pela primeira vez do governo Bolsonaro para cá, o BNDES desembolsou mais recurso para a indústria do que para o agronegócio, conseguiu garantir uma taxa de referência menor que a TLP para investimentos em inovação, digitalização. Então, tem, né, parece, vontade política e a busca por alguns instrumentos, mas me parece que ainda tem condicionantes macroeconômicos que vão fazer o que o Beluso, né, dizia, que era enxugar gelo. Quer dizer, não dá para ter uma boa política industrial com uma política macroeconômica que seja anti-indústria. Então, em algum momento, essas coisas vão ter que casar. É o câmbio, é também o espaço fiscal para o investimento público, porque o investimento privado é liderado, caminha a reboque do investimento público, são as compras públicas direcionadas, e para isso também precisa ter espaço fiscal, é a taxa de juros básica ou a taxa de juros dos bancos de desenvolvimento, que precisam ser baixa, inclusive subsidiada para alguns setores, né, que sejam portadores de maior externalidade. Eu acho que é essa conexão que ainda está falha. Eu acho que tem no campo da elaboração coisa muito boa e avançando, mas eu acho que falta combinar com a fazenda, que seriam os russos, né? Como garantir que isso tenha instrumentos e que possa ser uma política industrial com efeitos que sejam mais do
do que a motivação inicial. Não com a fazenda do agronegócio, com a fazenda do Haddad. Né? Isso aí, com a fazenda da Rua 25 de Março. É isso aí. Vamos lá para a Joana Salem. Olha, eu acho que a coisa mais potencialmente consistente que eu vejo no governo hoje, para além de todos esses debates de políticas econômicas que a gente já fez aqui, é a ideia da reintegração latino-americana e da integração sul-sul. Eu acho que isso é um projeto de respeito que precisa ser levado a sério e que pode dar origem à consistência de desenvolvimento interno a partir de relações que não sejam hierárquicas, que não sejam comandadas de fora para dentro. Né? Eu acredito que as relações do Brasil com o seu entorno são relações de exportação de produtos manufaturados. Então, é consistente você pensar em ampliar a margem de negócios entre Brasil, América Latina, Brasil e países da África, porque são economias para as quais nós podemos exportar produtos de maior valor agregado. E isso, eventualmente, gerando demanda, inclusive externa e interna, poderia alavancar determinados setores, caso haja investimento para isso. Né? Qual que é o risco? O risco é que a integração latino-americana e a ideia do Sul-Sul seja um efeito retórico do governo. E eu acho que, em certa medida, isso aconteceu no passado. A ideia de que a integração Sul-Sul foi mais retórica do que real. Por exemplo, quando se cria a Unasul, que é uma ferramenta importante, voltou a ser uma ferramenta importante de organização de pactos latino-americanos num sentido progressista, que foi assim na onda progressista e agora está se redesenhando, embora de maneira enfraquecida em relação ao que foi no passado. Porém, na base infraestrutural daquela conjuntura, havia a IRSA, a Iniciativa Infraestrutural Regional Sul-Americana. Então, a Unasul anuncia integração latino-americana e faz pactos e acordos nesse sentido. Só que o projeto hardcore de infraestrutura, investimento infraestrutural, que protagoniza a onda progressista, é de criação de grandes corredores exportadores que favorecem o setor primário. Então, onde vem a industrialização no Brasil? É paradoxal, de novo, né? É um paradoxo da nossa história. A gente vai industrializar a infraestrutura ou criar infraestrutura moderna para escoar o nosso atraso primário exportador. Né? Quer dizer, de novo, a dialética da modernização brasileira, que sempre parece que a gente moderniza andando para trás, né? Quase um curupira. Então, acho que é um problema, porque a gente tem que fazer a reintegração latino-americana tem infraestrutura, e não uma reintegração latino-americana apenas para ficar bonito na foto com o Maduro, para ficar legal na retórica política e ideológica. Muito bem.